Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme nós conversamos, eu coloquei para vocês lá no sistema web aula na semana passada, no dia 28, aquele estudo de caso ele falava sobre o uso das tecnologias dentro das organizações aí no Brasil. Espero que vocês tenham feito, respondido e enviado para mim aí na plataforma. E conforme prometido lá, aquele estudo de caso eles nos deu uma abertura para poder entendermos o que a gente vai estar tratando na aula hoje. E o que acontece? Eu lembro que na primeira aula nós falávamos sobre o uso, as mudanças, da sociedade de uma forma global. Como é que a sociedade veio mudando, como é que ela veio se aperfeiçoando e tudo mais. Hoje nós falaremos sobre as mudanças dentro tanto do comportamento humano quanto dentro das organizações, as formas de se fazer os trabalhos e tudo mais. Então essa aula ela é até de certa forma interessante nesse sentido, porque ela mostra muito para nós uma visão do que possibilidades há para frente em relação ao uso de tecnologias dentro das organizações. Bom, isso a gente sabe que houve grandes transformações e a gente já comentou bastante sobre isso. A internet ela promoveu novos padrões de funcionamento, novas formas de comercialização. E o maior exemplo dessa transformação é o e-business, que é o negócio eletrônico, que é a utilização da tecnologia da informação para promover transações eletrônicas. Então, esse grande boom que a gente teve da utilização aí das tecnologias se deu graças à internet, ao conceito de redes e depois o conceito de internet. As redes, elas proporcionaram, e a gente também já falou isso, tratou isso em exercício, ela proporcionou a distribuição, os departamentos, a departamentalização dentro da organização. E a gente estudou várias características em relação a isso aí. Aí depois, logo em seguida, vem o conceito de internet, que é um pouco diferente do conceito de redes, mas que também se aplica. E isso aí traz novos padrões de funcionamento e novas formas de comercialização. Para a gente entender, pessoal, vou baixar aqui a minha imagenzinha aqui, vou pôr ela mais embaixo aqui, petitinha aqui, só para a gente poder acompanhar. Lembrando que esses dados aqui, eles são de 2012, O livro que eu utilizei, ele trata esses dados de 2012. Então a gente imagina numa curva exponencial o tanto que essa curva está alta. E nós tivemos em bilhões de negócios pela internet, nós tivemos que em 2007 nós tivemos 2,6 bilhões e em 2012 10,4. Repare o salto que dá quase que de 100%, Você sai de 2,6 para 10,4. E aí, esse salto aí de 50%, aliás, 55% mais ou menos por alto uma conta aqui. Se você fizer uma curva exponencial, ela vai dar quase 100% no ano de 2020, que é o ano que nós estamos. Então aqui a gente percebe o quão que isso foi vindo gradativamente com o início do século 21, a partir daquela inclusão digital que nós tivemos, o acesso à informação, o acesso à informática que nós tivemos, e aí isso tudo vai progredindo. E você vai vendo 2007, 2008, 2009, 2010, essa curva ela vai aumentando. E aumentou muito até o ano de 2020, que é o que a gente está. Só que eu não tenho esses dados de 2020, mas dá para a gente ter uma noção. E aí a potencialidade desse mercado ela pode ser evidenciada pela grande presença de computadores, 54%, linhas telefônicas 37% e conexões de banda larga 68% e celulares 87% na maior parte dos domicílios, isso em 2012, tá ok, pessoal? E isso gera mudanças nos hábitos das pessoas. E olha lá, mudança de hábito dos internautas e frequência de uso. 71% acessam a internet pelo menos uma vez por dia. 74,8% navegam pelo menos uma hora a cada acesso. 82% dos internautas mudaram seus hábitos diários de entretenimento. 74,6% reduziram o tempo que passam vendo TV. 53% preferem a internet como principal entretenimento e 76% reduziram as horas de sono, navegando entre 18 a 6 horas. Que a gente entende disso aqui então, pessoal? Que as pessoas, principalmente, isso até 2012, tá? Mas você
prolonga. Sempre que eu falar, você vai prolongar muito mais essa curva em relação a 2020. Mas as pessoas até então, elas tinham hábitos, né, dos anos 90, do início dos anos 2000, final dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, de acompanhar as coisas pela televisão. O meio de comunicação era a televisão e o rádio, de grande forma. E aí as pessoas então passam a utilizar a internet. E aí a internet, ela traz várias características, seja no acesso ao entretenimento, aos negócios, à educação e tudo mais. Então você imagina que as pessoas, igual falam ali, né? Naquela época 71% acessavam a internet pelo menos uma vez por dia. Hoje você pode colocar que 90% ou mais acessam pelo menos uma vez por dia. 74,8% navegavam pelo menos uma hora. Hoje esse tempo aumentou e muito, e principalmente agora em tempos de pandemia. 82% dos internautas mudaram seus hábitos diários de entretenimento. E isso é interessante quando se fala não na parte de negócio, mas na parte de entretenimento. Antes, as pessoas, elas é o famoso enlatado, né? As pessoas compravam enlatado, entre aspas. O que é o comprar o enlatado? As pessoas, elas compravam, recebiam aquilo que eram lhes passados. Então, se você tinha uma TV, essa TV, ela passava aquilo ali e era aquilo que você tinha de informação. O rádio, ele te passava certa música e você tinha aquilo ali de informação para você escutar. E o que acontece? Essa mudança de hábito é que as pessoas agora na palma da mão, elas têm a escolha daquilo que elas querem ver e ouvir, né? E com isso muda a forma de entretenimento. A maioria reduziu o tempo que passava vendo TV, hoje as pessoas veem menos TV e acessam mais a internet, seja através dos dispositivos. E a metade ali naquele ano já preferia a internet como principal entretenimento e as pessoas dormiam menos e navegavam mais. Nenhuma novidade até aí, né? Pois é. Aqui nós temos que uma grande porcentagem de internautas, homens, 53% dos internautas, 53,4% são homens. E eles passavam, né, em 2012, 9 horas e 21 minutos do dia conectados. Já as mulheres um pouco menos e também a quantidade total global de horas também era menos. Isso também mudou bastante. Faixa etária, né? Não precisa ser muito esperto para entender que a maioria é entre 16 a 34 anos. Ou seja, é aquela idade que a gente fala que a pessoa está mais produtiva, né? Antes ali da fase da pré-adolescência até pouco antes dos seus 40 anos, que é uma fase que a pessoa está namorando, né? Na sua fase adulta, casando, tendo filhos, na parte mais produtiva, trabalhando mais. E aí, a gente destaca alguns benefícios do comércio eletrônico que a gente pode citar. A gente vai falar bastante sobre o comércio eletrônico. A gente falou alguns dados aqui anteriormente para a gente ter uma noção de como que a internet ela tomou conta e mudou hábitos nos últimos anos, né, de todas as pessoas. Isso aqui não é só do Brasil não, meu pessoal. São de todas as pessoas. E aí, nós temos que o papel, o primeiro deles, quando a gente fala em transformações dentro do comércio eletrônico, o papel. A redução do uso e armazenamento de papel, seja informativo ou documentos, dando lugar aos formatos digitais de armazenamento, que inclusive é a tendência da TI verde, que é a questão da sustentabilidade. Então, quando se fala em redução de papel, é que hoje as formas de se trabalhar são muito mais digitais do que analógicas em termos de papel. O tempo, né? O tempo das transações é muitas vezes um fator significativo para o sucesso da organização. E essas transformações eletrônicas elas podem economizar um tempo valioso. Ou seja, antes as pessoas perdiam muito tempo fazendo serviços burocráticos, coisas nesse sentido. E hoje o tempo ele é muito mais utilizado, nós fazemos muito mais coisas no nosso dia a dia do que faríamos há um tempo atrás. A distância, né? E isso é importante quando a gente fala em termos de comércio eletrônico. A distância ela foi encurtada drasticamente, né? A gente pode assim dizer. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não tem mais distância entre elas, né? A pessoa se comunica e esse tempo de pandemia ele é muito bom para explicar isso para nós. A todo tempo nós conversamos com pessoas que estão distantes de nós, fazemos negócio, trabalhamos. Eu estou dando aula para vocês à distância
Ou seja, essa distância ela impacta diretamente nas formas. Então a internet permite a redução das fronteiras físicas, e o que se traduz na projeção de uma empresa local e um distribuidor global. Então tantas pessoas hoje conseguem trabalhar, vender, produzir, né, fazer seus produtos, as suas vendas remotamente através da internet. E com isso também nós temos benefícios em relação ao custo com o pessoal. Entre aspas, porque a manipulação das grandes quantidades de papel para resolver as transações necessárias ao funcionamento da empresa exige a utilização de uma grande quantidade de pessoal, e as transações eletrônicas e, em consequência, a economia de papel permite uma redução significativa de funcionário juntamente com os custos envolvidos para desenvolver essa atividade de comércio. Isso, em certo ponto, reduz o preço, o valor total, o valor global do produto para a venda. Então os produtos puderam ficar mais em conta por causa disso. Você tem menos custo com o pessoal para poder produzir, mas entra na questão ali do desemprego, né? Então cabe às pessoas a medirem isso aí e a enxergarem esse detalhe, né? Que você passa então a ter essa questão aí do desemprego falando alto, mas há também a redução do custo, tá ok? E as relações com os clientes, né? O comércio eletrônico ele resulta em uma relação muito mais estreita entre as empresas, seus clientes e fornecedores. Promoções e produtos orientados a clientes individuais é uma realidade muito simples de ser imposta então nesse tipo de comércio. E facilidade de uso, né? Facilidade de uso e melhor controle. As empresas e mesmo os usuários estão optando pelas realizações de suas operações de modo eletrônico, pois essa modalidade permite o controle mais apurado dos acontecimentos, além da extrema facilidade da operação. Uma das maiores heranças da internet é a redução de processos burocráticos, ou seja, os processos eles ficam mais simples. Então, a partir do momento que você consegue colocar um e-commerce na sua organização e você estrutura aquilo ali, todo o processo ele fica desburocratizado, ou seja, você cadastra o produto, né, o seu fornecimento de produto, e monta uma plataforma. A pessoa vai, acessa, aquilo vai gerar uma ordem de serviço, vai gerar uma ordem de compra, né, através de algum PayPal, alguma coisa assim, cartão de crédito, alguma coisa, e isso aí vai ser repassado, vai ser remetido para você, você vai ter essa informação quase que em tempo real daquilo que está sendo vendido, você ajeita a mercadoria, despacha e esse dinheiro ele vem para sua conta de uma forma digital, né, através de cartões, PayPal e tudo mais. Então o processo ele fica totalmente desburocratizado e o próprio sistema já gera essa nota fiscal e esse processo torna-se cíclico e menos burocratizado. Vamos lá. Aí então, falando do tal do e-business, né? O que é o e-business? É o planejamento da imersão da organização na internet com o propósito de automatizar as suas atividades. Então quando você pega a sua empresa, eu tenho uma fábrica de cachaça, né? Um alambique ali na roça, ali, tudo artesanal, cachaça caseira, e eu quero imergir essa minha organização na internet. Como? Através de venda pela internet, através do marketing digital, nas plataformas digitais, sociais que a gente tem, né? E as várias outras coisas que você pode, as várias outras possibilidades, isso aí é o e-business. E aí eu desafio você a pensar da seguinte forma: por um acaso vocês conhecem alguma empresa, nesse momento que eu estou falando, que vem aí na sua cabeça, alguma organização, alguma empresa, que hoje, 2020, maio de 2020, ainda não tem essa empresa imergida dentro da internet com algum propósito de fazer alguma coisa automatizada, né? Ou seja, que essa empresa ela não está de nenhuma forma contida no e-business, mas é de nenhuma forma mesmo, nem um sitezinho, nem um e-mail, nada. Eu desafio alguém, tem? Eu acho que não. Então beleza, então fica fácil para a gente entender esse conceito do e-business, que é a mesclagem de diversos conceitos de administração e tecnologia que devem promover esses negócios dessa organização. E é bom entender que o e-business ele é diferente do e-commerce. A gente vai tratar o e-commerce daqui a pouquinho. Então o e-business é você imergir a sua organização dentro da internet com algum propósito de automatização, seja ele qual for. Diferenças então entre o e-business e o e-commerce.
O e-business, nós temos estratégia de posicionamento da empresa na internet, né? Você posicionar, você criar um site, você mostrar, é muito mais amplo e vários tipos de transação podem ocorrer dentro de um e-business. E o e-commerce, ele é um componente do e-business para desenvolvimento de atividade de venda no meio eletrônico. Então, quando você insere um e-mail, por exemplo, de comunicação, você está fazendo um e-business. Quando é uma estratégia de posicionamento dessa empresa na internet. Quando você faz um site, um blog, ou você cria uma conta numa rede social, é para você está fazendo um e-business. Quando você vende, aí já está aqui em cima, um produto, alguma coisa, aí sim você está fazendo um e-commerce. E o e-commerce, então, é qualquer forma de transação de negócios na qual as partes interagem eletronicamente, em vez de por meio de compras físicas ou contato físico direto. E é o maior exemplo de integração dos negócios da organização com a tecnologia. E aí, nós temos algumas fases do e-business na empresa. E até isso aí evoluiu também. Vamos lá ver quais são? Bom, então, a primeira fase que a gente fala aí do e-business dentro das empresas é a presença online. É a primeira atitude que se tem. Vou fazer um site para minha organização. E durante essa fase, pessoal, eu posso falar para vocês que ela teve um grande aumento, mais ou menos ali, final da década de 2010, né? Início ali da década de 2010, aliás, final da década de 2000, 2009, 2010, 2011. Ali nós tivemos um grande boom da presença online, ou seja, ali as empresas, as organizações, as papelarias, os mercadinhos, tudo começou, as lojinhas, tudo começou a entender que precisava se estar na internet, de alguma forma. E a forma mais simples era fazer um site institucional. Eu mesmo, nessa época, eu estava formando a faculdade, cheguei a fazer alguns sites institucionais, assim, nesse sentido. E aí, esse era o movimento, né? A primeira fase então do e-business era se criar um site para a organização, um site institucional. Depois houve a fase dos negócios online, e aí o crescimento do e-commerce, e as pessoas então começaram a trabalhar e ver que podiam encurtar as distâncias, né? Podiam vender para qualquer lugar, estando no local físico, e você não precisava de uma estrutura muito grande, fisicamente falando, para poder ter um grande negócio, né? Nós temos exemplos aí das grandes organizações de varejo, né? Magazine Luiza, Americanas, Submarino, apesar que a Submarino ela é totalmente digital, então esquece ela. Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia, qual mais que eu falei? Magazine Luiza, todas essas, Eletrozema, todas elas eram grandes empresas físicas e que, ao perceberem essa movimentação aí, né, no início ali da década 2010, migraram seus sistemas e passaram então a fazer as vendas e alavancaram, tiveram um crescimento assim, exponencial enorme. Por quê? Porque elas eram grandes empresas físicas, mas que depois romperam barreiras com o Brasil aí afora. Você compra em qualquer lugar do Brasil, qualquer um desses sites aí que eu mencionei. E aí depois nós temos uma empresa que surgiu, que é a Submarino, que ela é só no meio digital, você não tem uma loja física da Submarino. Depois, pessoal, os negócios eles começaram a ficar online integrado, ou seja, começa a se integrar, esse exemplo que eu estou falando aí das lojas, né? Se integra a loja física com a loja virtual, integram-se departamentos, integram-se negócios, e aí depois nós temos negócios online avançados. E aí são grandes corporações que se juntam, e é o caso desse próprio exemplo que eu mencionei, e grandes estratégias surgem aí, até que você chega então numa fase igual a gente tem hoje, que é o e-business total, que engloba marketing digital, fornecedores, sistemas online, ligação com Receita Federal, com bancos, tudo integrado, todas as formas de comércio, de vendas, grandes empresas. E quando esse slide ele foi desenvolvido, né, não se existia. E hoje a gente tem também uma outra modalidade, que é o tal dos marketplaces,
que são praças de venda, vamos assim falar. E é um movimento muito recente, né? Você não acha quase literatura dele ainda, mas é um exemplo dessas grandes corporações que eu estou falando também, que é o que? Antes, você só comprava o mix de produto de cada loja. Então, você entrava ali no Magazine Luiza, você tinha um mix de produto dela. Você entrava na Edmil, você tinha o mix dela. Na Submarino, você tinha o mix dela. E aí, quando você não tinha um produto daquilo ali, daquelas empresas ali, você tinha que entrar no outro site e comprar de uma outra empresa. Então, você deixava de comprar dessa grande empresa para poder buscar num outro lugar bem específico que você queria. Vou dar um exemplo aqui. Eu queria comprar uma roupa, eu ando de bike, né? Sou ciclista, então eu queria comprar uma camisa ali específica para poder, ou uma calça específica para poder andar, né, de ciclismo. E aí, se eu fosse no site do Magazine Luiza, eu não encontraria. O que acontece? Mas tem um cara ali que ele tem uma lojinha, ele tinha uma lojinha, ele montou uma lojinha virtual só de roupa para bike, em algum lugar do Brasil. E aí esse cara, para ele ter uma visibilidade, seria muito difícil eu conseguir achar esse cara. Né? Dificilmente eu conseguiria achar esse cara aqui de Campo Belo e esse cara fosse, por exemplo, lá do interior do Mato Grosso. Um exemplo bem grotesco. Dificilmente eu acharia esse cara, né? Poderia, mas era difícil. O que essas empresas então estão fazendo? Elas vão cadastrando, vão criando parcerias. E aí quando eu quero comprar a calça, eu posso procurar lá no site da Magazine essa calça e ela vai me direcionar então para esses parceiros. E aí eu consigo achar esse cara. Então é uma parceria e ela não deixa de ganhar. Então olha que interessante, esses marketplaces. E isso está sendo muito comum. Né? Começou-se com aquele serviço da OLX aqui no Brasil, né, que é um serviço de vendas, onde as pessoas postam. O Mercado Livre é um outro exemplo também. E aí agora as grandes corporações, Magazine, Submarino, estão também trabalhando com essa modalidade que é o Marketplace. Bom, faladas as fases, nós vamos a algumas modalidades de e-business. E aí algumas siglas aqui alguém já ouviu falar, outras não, então vamos esclarecer aqui. A primeira, pessoal, quando você faz uma modalidade, né, um negócio, alguma coisa entre empresas, é o B2B ou B2B, Business to Business. Depois a gente vai explicar cada uma delas aqui. Quando você faz um comércio, né, ou seja, então uma negociação entre empresas, B2B, ou seja, B2B, Business to Business. Quando você faz um negócio, você sendo uma empresa, você vende direto para o consumidor, é o B2C. E essa é uma das formas mais comuns de e-business que nós trabalhamos, né? Que é você, consumidor, no outro lado da ponta aqui, na outra ponta de cá, você comprando direto então da empresa. Então quando eu entro no site e compro, eu estou fazendo um B2C. Eu tenho o B2E, que é o Business to Employed, ou empresas e funcionários. É uma forma de negócio onde o funcionário ele negocia direto com a empresa. Nós temos o B2M, que é o Business to Management, que é a pessoa jurídica e o governo, ou seja, é a empresa fazendo um negócio trabalhando direto com o governo. E nós temos também o C2M, que é o Consumer to Management, que é a pessoa física, né, o consumidor, com o governo. Então, quando você faz uma declaração, quando você cria uma nota fiscal, você como empresa, pessoa jurídica, você está fazendo um B2M. Quando você faz um lançamento, né, uma declaração de imposto de renda, você sendo uma pessoa física, você está fazendo então uma forma de e-business que se chama C2M, que é o Consumer to Management, que é pessoa física e o próprio governo. E aí, modalidade de e-business para o desenvolvimento de transações eletrônicas entre empresas é o B2B. Né? Ele caracteriza a existência de um marketplace seguro, ou seja, aquela praça de venda. E a modalidade ela pode ser pública, particular ou de compras. Tá ok? Vamos lá para a próxima. E aí nós temos que o público. Vários fornecedores disponibilizam seus produtos para venda a outras empresas em determinado segmento de mercado. Isso é público. Particular, um único fornecedor vende seus produtos para seus representantes, revendedores e lojistas. E o B2B, compras, solução para grandes compradores. Nesse caso, diversos fornecedores divulgam seus produtos para as empresas compradoras. E aí,
esse tipo de portal, o que ele permite? A integração de empresas em uma comunidade de negócios, criação de um ambiente de relacionamento e troca de informações entre os parceiros de negócio e que a empresa possa tirar proveito de um site com transações eletrônicas sem gastar nenhum tostão com a implementação digital. E aí nós temos os tipos de negócio. Canal eletrônico, né, que é apenas um canal de transações da empresa a qual já possui negócio convencional. O e-marketplace, que é a junção de diversas empresas do mesmo segmento para dividir uma estrutura eletrônica de desenvolvimento de negócio. Acabei de falar dela. O e-procurement, que é empresa que presta serviço de desenvolver pesquisa e compra de diversos produtos necessários ao desenvolvimento do negócio da empresa e clientes. E um apoio logístico, que é sistema de transporte e entrega, que tem a parte também do transporte e entrega, né? Depois vocês podem estar passando aqui, a gente tem vários exemplos ali. Bom, o B2C é modalidade de business para o desenvolvimento de transações entre empresa e o consumidor, e é o e-commerce propriamente dito. E aí deu espaço para o aparecimento de novas modalidades de produtos e serviços. Exemplos: produtos de bits, e-learnings, né? Produtos de bits são moedas digitais eletrônicas e aprendizagens eletrônicas, né? Você pode vender cursos, enfim, várias possibilidades. Imensas. Hoje se compra e se vende de tudo na internet. Bom, aqui tem o esquemazinho de como é que é realizado. Então nós temos o pedido feito e ele está hospedado num servidor, num provedor, e que hospeda uma loja virtual, um sisteminha, um sitezinho para venda. E aí, essa loja, esse sisteminha, ele entra em contato com uma instituição bancária, quando você vai comprar pelo cartão de crédito, ao retorno, né, que essa compra foi aprovada e ela vai ser despachada, e aí você passa essa informação para o seu depósito de produtos para poder despachar, e essa logística de entrega, conforme a gente já havia falado. Isso aí está muito claro para nós, né? Todo mundo utiliza isso. E aí nós temos lojas virtuais, serviços online, leilões online. Então, os serviços das lojas eu já falei bastante, né? Submarina, Americana, Saraiva, Compra Fácil, etc. Serviços online, hoje você tem vários cursos, olha, ESAB, Cato online, EAD virtual, várias modalidades de cursos de aprendizagem, tudo são serviços prestados online, consultorias, atendimentos, tudo. E os leilões, né? Você tem sites de eBay, Mercado Livre, eBits, que são compras que você vai negociar o preço e vender. Bom, o B2C, o e-commerce, né? Do ponto de vista administrativo, ele permite que as organizações sejam mais eficientes e flexíveis em suas operações internas, trabalhando mais próximo de seus fornecedores e ao mesmo tempo permite que ela seja mais ágil às necessidades e expectativas dos clientes. No ponto de vista do consumidor, ela define uma imagem de empresa atualizada. Ou seja, a pessoa quando vai comprar e acha aquele site daquela empresa lá e poder comprar, ele entende como que aquela empresa ela é digital, ela é virtual, ela é atualizada, demonstrando uma organização de caráter evolutivo, moderna e apta a fornecer um produto ou um serviço de qualidade. Bom, aí falando então sobre o B2E, modalidade de e-business para desenvolver interações entre empresas e seus funcionários. Exemplos: comunicação interna, o endomarketing, que é o marketing interno ali, né? O treinamento corporativo, as pessoas podem fazer treinamento através de sistemas internos, e o e-trabalho, que é o tal do home office, né? Também é uma forma aí de você utilizar, e eu estou fazendo nesse momento, né? Estou dando a minha aula que seria presencial, estou passando ela para vocês aqui da minha casa via vídeo através de um recurso tecnológico. É uma forma de B2E, né? O C2M, que é a modalidade de e-business que acontece entre o governo e os seus cidadãos. Então, no que desenvolvimento de serviços que antes eram considerados de grande burocracia. Então, o Brasil possui uma posição de destaque nessa modalidade, desde quando nós passamos a integrar aí a Receita Federal, as diversas plataformas do governo. Nesse sentido, o governo nosso brasileiro é de destaque muito ágil. Em outros não, a gente pôde perceber isso recentemente, com uma simples aprovação aí de um auxílio emergencial, o próprio nome já fala, e o governo com uma grande dificuldade em conseguir alinhar esses 3 pontos aí. Mas enfim, coisas do Brasil. Nessa parte aqui, nós temos uma posição de destaque em relação à Receita Federal, eleições eletrônicas, né, as urnas eletrônicas. Isso é uma parte importante. Ou seja, isso aí é uma forma de business caracterizada por ser o C2M, que é o governo e os seus cidadãos.
E o B2M, né, que é o governos e as empresas, mesma coisa. Então eu já citei o exemplo, né, guias eletrônicas, nota fiscal eletrônica, CAGED, todas aquelas partes aí que o pessoal da contabilidade entende muito melhor que eu, está incluso aqui então nesse B2M. Próximo. Tá, agora vamos falar sobre boas práticas de e-business. Então o e-business, ele que ele nos diz? Ele necessita de uma administração específica, sendo diferente da administração convencional. Por quê? Porque nós temos que entender que agora nós não estamos mais fechados ali em 4 paredes, naquela relação entre funcionário e empresa. Agora nós temos o fornecedor, nós temos um nome, né, um know-how que ele está aí disposto na internet, ele está disponível 24 horas por dia. Então essa forma de administrar, ela é diferente da convencional, né? Você inclui outras variáveis, vamos assim falar. Falta de planejamento e a falta de características específicas da administração de empresas virtuais foram os fatores que levaram à riqueza, à pobreza muito rapidamente de tais empresas. Então você tem aquela flutuação, aquela modificação muito rápida de cenários, você tem variações de moedas, a globalização que a gente citou lá nas primeiras aulas é muito importante. Às vezes você tem um produto, compra o produto em dólar, de repente você efetua uma venda, o dólar dá uma alta, você quebra a sua empresa. Por quê? Porque você vai ter que comprar isso num valor muito mais alto e por aí afora, né? Então são características específicas da administração que, se não levadas a sério, você vai da riqueza à pobreza em questões de segundo. Ao mesmo tempo que você inverte isso aí também, viu? Você também vai da pobreza à riqueza em pouco tempo, dependendo da sua estratégia e da sua sorte ali, do seu negócio. E elementos-chave para a prática do e-business. Experiência com o cliente. Portais B2B, foco principal na excelência do serviço, e o B2C, o foco principal na personalização e no design. Antes, pessoal, é igual eu citei um pouquinho antes no início dessa aula, né? Nós comprávamos os enlatados. O que é comprar um enlatado? É comprar algo que já vem pronto dentro de uma latinha. Você só consegue abrir aquela tampa e consumir aquilo ali. Você não faz mais nada com aquilo. Diferentemente, quando você compra sem ser enlatado, que você faz à sua maneira. E aí fica clara essa analogia. Bom, antes, a televisão, nós tínhamos 4, 5 canais, 6 canais no máximo de TV aberta, e aquilo que era passado era aquilo que a gente comprava e consumia. Então, ouvia-se muita aquela movimentação das massas, manipulação das massas através disso. E o rádio também, né? O rádio fazia os sucessos. Então, vamos supor, as grandes gravadoras, naquela época, 80, 90, elas tinham parcerias com as grandes rádios. Então, o cara que ele pertencia a uma grande gravadora, ele gravava um sucesso, possível hit, vamos assim falar, uma música de qualquer forma, não vamos entrar em detalhe da qualidade da música. E aí, o que a gravadora fazia? Ela ia nas grandes rádios e falava: essa aqui é a música de trabalho do fulano. Logo, começava a se tocar nas grandes rádios, as pequenas rádios também acompanhavam esse movimento, as pessoas ouviam somente aquilo, e aquilo ali se tornava um sucesso, e assim surgiram os grandes hits ali musicais. E aí, com o desenvolvimento da internet e aquela migração que a gente falou no início da nossa aula, as coisas começam a ficar personalizadas, e há uma grande tônica do mundo hoje, as coisas serem personalizadas. Então, essa camisa aqui, vou até levantar para vocês verem aqui, um pouquinho, é a camisa de quando eu trabalhava lá no Instituto Federal como professor substituto. Então isso aqui não é uniforme, é uma camisa que nós mandamos fazer à época. Posso até baixar um pouquinho para vocês verem aqui o detalhe. É uma camisa que a gente fez à época, né, o professor e os alunos, onde nós podíamos personalizar. Tá aqui meu nome, né, a logomarca nossa que a gente queria. Ou seja, hoje as pessoas tendem a ter algo personalizado, com a sua cara. Essa camisa, ninguém vai ter uma igual, né? Podem ter aparecido com um nome aqui diferente, mas essa, com esse nome aqui, você não acha numa loja para comprar. Então as pessoas estão preferindo hoje essa questão, a questão do individualismo, da personificação. Então a experiência com o cliente, ela é muito focada na personalização e no design, ou seja, você fazer as coisas próprio para o seu cliente, e não aquela produção em massa, como se via lá no início da Revolução Industrial. Hoje, principalmente com o advento aí
como é que chama? Das impressoras digitais, impressoras 3D, entre outras coisas, você consegue personalizar suas coisas de acordo com o seu modo, né? E aí, modelos de negócio são elementos-chave, avaliação financeira do negócio, o poder da marca, né? Você tem uma marca forte dentro da internet, dentro das redes sociais, e atração de talentos. Isso aí são tudo elementos-chave para se ter um e-business com qualidade. Bom, boas práticas do e-commerce. Fazendo um banco de dados do cliente. Que é importante? Depois a gente vai estudar um pouco mais à frente, né, alguns programas, alguns sistemas de informação já dentro da nossa disciplina, de novo, mais do contexto da nossa disciplina. E dentre uma delas a gente vai falar sobre o CRM, que é um software desenvolvido para o relacionamento com o cliente. Então hoje em dia, pessoal, você tem fortes bancos de dados de clientes, onde você consegue saber a preferência do seu cliente, o que ele gosta de comprar, o que ele não gosta, qual a forma que ele gosta de pagar, quais os momentos que ele tem maior compra. E isso aí são estratégias mercadológicas extremamente importantes para os negócios hoje, né? Então, fazer um banco de dados com o cliente é uma boa prática de e-commerce. Uma logística apurada, ou seja, ninguém quer comprar algo e ficar, meu produto não chegou, eu vou cancelar a venda. Não, o cara quer comprar hoje, de preferência ele receber na porta da casa dele amanhã, entendeu? Definir uma estratégia clara para a internet, focar em nichos específicos, ter estratégias de divulgação, estratégias de marketing, isso tudo bem definido e claro dentro da internet é de extrema importância. Anunciar em outros sites também, né? Questão de marketing, muito importante hoje em dia. E responder rápido aos clientes. As pessoas hoje, não é que não querem, mas elas não têm muito tempo para esperar. Há-se uma exigência muito grande de respostas. E isso às vezes é ruim. Mas aqui também, então nós temos que responder rápido ao nosso cliente. Por quê? Porque a facilidade hoje, ela é tamanha que se você não responde rápido ao seu cliente, ele acessa outro site, compra de outro e ponto final. Passa para a próxima. Tá ok? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco, depois a gente vai ver um outro vídeo, para não ficar muito extenso esse vídeo, a gente vai estar falando sobre alguns sistemas, ERP, CRM, entre outros aqui, que ajuda bem a gente entender essa questão do sistema de informação trabalhando junto com o e-business, junto com essas transformações tecnológicas que nós tivemos aí, né, nos últimos tempos. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, deixa a mensagem aqui para mim. Grande abraço, até a próxima!